O governo Lula é aprovado por 38% e reprovado por 30% dos brasileiros. 57% da população aqui se diz decepcionada com esse primeiro ano do Lula. A gente vai explicar um pouquinho desses principais indicadores da pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, a última pesquisa de 2023 desse primeiro ano do terceiro mandato do Lula, né? Pode colocar na tela as imagens, Gabriel. Vocês estão vendo aqui um gráfico que indica uma comparação, né, do atual governo Lula com os governos mais recentes que a gente teve, incluindo o Lula 2, né, o segundo mandato do Lula. Esses são os números sobre aprovação ou não desse primeiro ano de mandato do Lula. Na pesquisa atual, aqui é mais à esquerda, vocês estão vendo nesse gráfico da Globo News. O Lula recebeu 38% dos votos para uma avaliação ótima ou boa. Então, 38% aprovam. 30% consideram regular e outros 30% consideram ruim ou péssimo. Num primeiro momento, pode parecer um número baixo. E não é, por exemplo, comparado com o Lula 2 mesmo, que já não era o Lula 1, né, da coisa, o Lula estava recebendo 50% dos votos como ótimo ou bom. A Dilma, no primeiro mandato, estava recebendo 59%. Isso tudo é lógico numa comparação com esse mesmo período, né? O primeiro ano, basicamente, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos do primeiro ano do mandato desses presidentes. Então, o Lula 2, 50% de aprovação, Dilma 1, 59%. Mas, por exemplo, desde a Dilma 1, nunca antes um presidente tinha tido uma aprovação, entre aspas, tão alta como o Lula está tendo agora. A Dilma 2 teve 65% de avaliação ruim ou péssima, Temer, 61% ruim ou péssimo, e o Bolsonaro, 36% ruim ou péssimo. Eram os principais indicativos desses três últimos presidentes, Dilma 2, Temer e Bolsonaro. Então o Lula pode não estar naquele mesmo patamar dos primeiros mandatos dele, mas está melhor, por exemplo, do que o Bolsonaro, que foi o último presidente. Então é um comparativo legal aqui, mas é lógico, 60% da população não entende o atual mandato do Lula como ótimo ou bom. É regular ou ruim. Então, serve de sinal de alerta aí também para o que está sendo feito ou para o que não está sendo feito, né? E aí eu destaco para vocês esse indicativo sobre a decepção, que aí acho que bate muito na tecla do que não está sendo feito, né? A avaliação sobre o desempenho do governo até agora foi 57% dizem que o presidente fez menos pelo país do que esperavam. Então, é uma grande decepção. A gente está falando de quase 2 a cada 3 brasileiros, de alguma forma, decepcionados aí. Seria exatamente essa estatística se fosse 66%, mas é um número alto. 24% acreditam que o Lula fez pelo país o que esperava que ele fizesse, 16% dizem que fez mais pelo país do que esperava. Então, uma grande minoria está surpresa positivamente aí com o atual mandato do Lula. 40% afirmam nunca confiar nas declarações do Lula, segundo a Datafolha. 24% dizem acreditar sempre nas falas do Lula e 35% afirmam que confiam às vezes. Então também, a gente tem aí 60% da população que não confia direito no que o presidente fala. Também é um indicativo de alerta aí para o atual governo do Lula. E por fim, se for fazer uma análise, aí, vários analistas políticos, jornalistas que cobrem diariamente a política fazem dessa pesquisa do Datafolha, é de que os principais indicativos estão voltados ali para a economia, os indicativos positivos de alguma forma, né? No mesmo modo que o governo, principalmente pelo Haddad, ministro da Fazenda, costuma bater muito na tecla de baixar a taxa de juros para melhorar a economia e, consequentemente, melhorar os indicativos de popularidade do atual governo, né? E aí a Daniela Lima, da Globo News, até escreve aqui, Lula tem avaliação melhor do que a do governo, mas queimou a gordura nesse primeiro ano. Então, vai depender muito agora do que vem pela frente. Esse primeiro ano que tem aquele clima de lua de mel, né? Depois que o presidente assume e tudo mais, parece que a galera é um pouco mais paciente para ver como que as coisas vão acontecer. Para o segundo ano ele já vai ser muito cobrado, então existe uma expectativa muito grande por parte do governo nessa queda da taxa de juros aí para, de fato, a economia deslanchar, né? O jornalista Thomas Trauman, destacado aqui pela Daniela Lima, também analisou com uma fala que ela destacou que eu acho bem legal. Se há um conselho, por assim dizer, mais desenrola, menos Ucrânia. Na prática, Lula, vamos olhar mais aqui para dentro do Brasil, até nas viagens, viajar mais aqui dentro do Brasil, do que se preocupar tanto com as relações externas, né, que é o que tem acontecido, tanto sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra agora de Israel com Hamas.
O Brasil acaba se colocando muito na presença do Lula como um personagem mais externo do que interno aqui. Então vamos ver como que a coisa vai avançar aí para os próximos anos, se vai ter alguma mudança nesse sentido, certo? Mas são números estáveis em comparação à pesquisa Datafolha de setembro. Não mudou muita coisa, nem melhorou, nem piorou aí a avaliação do governo Lula nesses últimos 3 meses do ano.